Eu quero dizer que foi com muita satisfação, é com muita satisfação que eu venho na tribuna nesse momento falar a respeito da sessão solene do Congresso Nacional que acontecerá amanhã, assim como foi com muita satisfação que eu li o expediente sob a mesa da presidência, reforçando o convite a todas as senhoras senadoras, senhores senadores, deputados e deputadas e a todos aqueles que têm o interesse de participar da sessão solene que vai acontecer amanhã nessa casa, que deverá promulgar a emenda constitucional que prorrogou a Zona Franca de Manaus, senhor presidente. Essa aprovação histórica da prorrogação dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos, eu aqui quero destacar um tempo maior do que o próprio modelo de desenvolvimento regional tem de existência, que nesse ano completou 47 anos, ou seja, aprovamos por unanimidade nessa casa, através de um calendário especial, portanto, votando os 2 turnos numa única sessão, aquilo que a Câmara também aprovou quase que por unanimidade, com pouquíssimos votos discordantes, uma prorrogação de 50 anos para a Zona Franca a partir do ano de 2023, ou seja, se computarmos os anos que ainda nos restam até 2023, nós temos hoje no Brasil, garantindo pela Constituição brasileira, um período de validade de quase 60 anos para este modelo muito importante para o Brasil, muito importante para a Amazônia, fundamental para o estado do Amazonas e, inclusive, para a preservação das nossas florestas, para a preservação da floresta amazônica. Nós que esse ano completamos a Zona Franca 47 anos. Pela primeira vez em toda a nossa história, temos um tempo tão longo e tão duradouro de vida. Essa conquista, senhor presidente, que será oficializada amanhã, aqui, pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, aqui no plenário do Senado, numa sessão do Congresso Nacional, ela se soma à vitória que o Amazonas teve no governo do ex-presidente Lula, que estendeu, que foi a última vez que ela havia sido prorrogada, estendeu os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus de 2013 para 2023. E antes disso eu também destaco que o conjunto, antes, em 1988, quando da Assembleia Nacional Constituinte, que teve como relator da Assembleia Nacional Constituinte o então deputado federal que posteriormente veio aqui para essa casa, eleito, que foi senador pelo Amazonas, o então deputado Bernardo Cabral, e que sugeriu, apresentou juntamente com toda a bancada do Amazonas, e foi aprovado na Assembleia Nacional Constituinte a prorrogação, naquele período foi prorrogada também a Zona Franca de Manaus até o ano de 2013 e que levou à constitucionalização do modelo, porque até então o que nós tínhamos era somente o Decreto-Lei 288, mas que a partir da Assembleia Nacional Constituinte os benefícios fiscais deste modelo, eles estão contidos na Constituição brasileira. Isso é muito importante porque garante uma segurança a todas as empresas que vão a Manaus para lá desenvolver processos produtivos. E hoje nós temos um polo muito importante, um polo que não apenas produz, mas um polo também que desenvolve, senhor presidente, desenvolve tecnologia, desenvolve inovação. Para que os senhores tenham ideia, uma das fábricas, e esta é a maior fábrica instalada no Polo Industrial de Manaus, é a fábrica da Moto Honda, que fabrica lá vários modelos de motocicleta. E como todos nós sabemos, a matriz da empresa Moto Honda é no Japão. Entretanto, a planta localizada no Polo Industrial de Manaus, na Zona Franca de Manaus, ela tem um nível, um grau de nacionalização aqui,
superior à planta instalada no próprio Japão, o que significa dizer que as peças utilizadas para a fabricação das motocicletas, os insumos utilizados para a fabricação das motocicletas, em grande parte, são fabricados no Brasil e não são importados a partir de outros países, não são fabricados aqui. Uma parte no próprio polo industrial e outra grande parte em outras regiões do Brasil, sobretudo no estado de São Paulo. Eu quero, senhor presidente, nesse momento, ressaltar que a emenda constitucional que iremos promulgar amanhã, foi apresentada ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, ou seja, pela própria Presidenta da República, Dilma Rousseff. Essa é uma promessa, foi uma promessa feita pela Presidente quando esteve em Manaus inúmeras vezes, inclusive na sua primeira campanha à presidência da República e quando lá esteve no aniversário da cidade de Manaus no ano de 2010, ou seja, era aniversário da cidade de Manaus e ela garantiu que apresentaria a proposta de emenda constitucional e que lutaria e que tudo faria como presidente da República para que o Congresso Nacional efetivamente aprovasse essa medida. E, de fato, a proposta foi apresentada no seu primeiro ano, ou seja, já no ano de 2011, a proposta de emenda constitucional do Poder Executivo foi apresentada perante o Congresso Nacional, iniciou a sua tramitação na Câmara dos Deputados, lá foi apensada a outras matérias que tratavam do mesmo assunto, entretanto, nenhuma delas prorrogando por um período de 50 anos, como propôs a presidente Dilma. Portanto, eu não poderia, em falar dessa questão, deixar de cumprimentar a presidenta Dilma pela coragem, mas, sobretudo, pelo compromisso. E se nós demoramos de 2011 até 2014, pouco mais de 2 anos, para aprovar essa matéria, isso ocorreu não porque houvesse qualquer divergência por parte de qualquer bancada, seja a bancada de partido de apoio ao governo ou bancada de partido que faz oposição ao governo. Em absoluto, todos os partidos, e aqui também eu faço este registro, inclusive o seu partido, PSDB, todos se uniram em favor da Zona Franca de Manaus. Não houve qualquer divergência manifestada ou apresentada durante todo este período que essa proposta de emenda constitucional tramitou ou na Câmara ou aqui no Senado Federal. Entretanto, a demora se deu por conta de que a essa matéria outras foram atreladas. A bancada de São Paulo, principalmente, outras bancadas de outros estados também, mas principalmente a bancada do estado de São Paulo se levantou dizendo o seguinte: votamos a matéria, mas queremos também prorrogar uma outra lei, que é a lei que trata dos incentivos dos bens de informática, conhecida como a Lei da Informática. E aí a negociação se deu, não foi nada fácil, porque estamos tratando, tanto num caso quanto no outro, de isenção tributária, ou seja, é o próprio governo abrindo mão de arrecadar recursos, para o funcionamento do Estado brasileiro, mas a negociação teve um bom termo e, juntamente com a aprovação da proposta de emenda constitucional que prorrogou por 50 anos a Zona Franca de Manaus, prorrogamos as leis que criaram as áreas de livre comércio, e nós temos no Brasil área especial de livre comércio nos estados do Acre, de Rondônia, de Roraima e do Amapá. Foram prorrogadas essas áreas por mais 30 anos, e aprovamos também a prorrogação da Lei de Informática por um período agora de mais 10 anos, a contar também a partir do momento em que os seus efeitos estariam cessados. Então, foram essas as negociações que giraram em torno da aprovação da PEC da Zona Franca de Manaus, mas quero dizer que para nós é motivo de muita alegria, porque também entendemos que as áreas de livre comércio são muito importantes, e, basicamente, os efeitos que tem é garantir um preço não tão elevado a municípios de difícil acesso desse país,
como vários municípios do estado do Acre, do estado de Rondônia, do estado de Roraima e também Macapá, Santana, no estado do Amapá. Assim como a lei de informática tem cumprido um papel importante no Brasil e que creio tenha sido muito justo a prorrogação por mais 10 anos dessa lei. Repito, senhor presidente, na Zona Franca de Manaus nós temos hoje aproximadamente 600 fábricas instaladas e boa parte dos insumos, conforme eu já citei o exemplo da Moto Honda, boa parte dos insumos consumidos, utilizados na fabricação de produtos da região, vem de fora do estado do Amazonas e, inclusive, de fora da região norte. Além do mais, abrigando o polo industrial abriga um dos mais importantes polos industriais da América Latina. A indústria da capital do Amazonas, senhor presidente, evita, sem dúvida nenhuma, se por um lado havia hoje nem tanto mais muitas críticas em relação ao tamanho da renúncia fiscal praticada por conta da Zona Franca de Manaus. Hoje essas críticas vêm diminuindo e é muito bom que diminua, porque se colocarmos numa mesma balança os benefícios e o custo Zona Franca, custo-benefício, eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil sai ganhando, inclusive todas as regiões do Brasil saem ganhando com o funcionamento e a existência da Zona Franca de Manaus. Além disso, repito, as indústrias instaladas na capital do Amazonas têm evitado a saída de divisas do Brasil para a importação de produtos, em especial dos produtos eletroeletrônicos. Para se ter uma ideia do tamanho e força desse parque fabril, os segmentos de motocicletas, televisores, bens de informática, entre tantos outros instalados no país, estão, uma boa parte deles, sobretudo motocicleta e televisores instalados quase que na sua totalidade no polo industrial de Manaus. Dados divulgados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, reforçam a importância do modelo de desenvolvimento, composto na sua maioria por filiais de gigantes multinacionais. Essa indústria gera aproximadamente 500 mil de empregos entre os diretos e os indiretos, dos quais diretos seriam em torno de 120 a 130 mil trabalhadores que atuam diretamente nas linhas de produção ou nas áreas administrativas das indústrias do Polo Industrial de Manaus. Em termos de faturamento, o Polo Industrial de Manaus movimentou quase 36 bilhões de reais nos 5 primeiros meses desse ano, resultado 16,8% maior na comparação ao igual período do ano de 2013. O destaque, segundo a própria SUFRAMA, continua sendo o segmento eletroeletrônico, incluindo bens de informática, responsável por mais da metade do faturamento, ou seja, 18,5 bilhões de reais do total apurado no período. Então, veja, senhor presidente, foram mais de 35 bilhões, 35,8 bilhões de faturamento nos 5 primeiros meses, ou seja, a expectativa é que devemos esse ano passar a casa do faturamento de 80 bilhões até 80 bilhões durante no período de 12 meses desse ano de 2014. Esse PIB, senhor presidente, esse faturamento, ele é maior do que grande parte do PIB dos países latino-americanos, ou seja, é um polo muito importante, não só, repito, para o Amazonas, mas também importante para o Brasil. Em termos de geração de impostos, e aí parece esquisito, porque eu estou falando da Zona Franca de Manaus, mas ela não é tão franca assim, porque lá se recolhem impostos também, tributos municipais, tributos estaduais e tributos federais. O que nós temos é um incentivo, uma redução, por exemplo, de 88% do IPI, 100% do imposto de renda, dependendo da situação e da condição de cada fábrica. Em termos de geração de impostos, as fábricas incentivadas na capital amazonense recolhem pouco mais de 2 bilhões de reais, 2,2
2 bilhões e 80 milhões, só em ICMS no primeiro semestre de 2014, conforme contabilidade da própria Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas, Cefaz. E em impostos federais, a Zona Franca também tem se mostrado importante para a nação. Não é à toa que aproximadamente 60% dos tributos recolhidos pela União na região norte vem do Estado do Amazonas. E aí, na região norte, incluindo, além de Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, também Estado do Amapá, Estado do Pará, Estado de Tocantins. Ou seja, quase 60% de todos os tributos federais recolhidos na região são oriundos do Estado do Amazonas. Estudo realizado pelas Frama revela que para cada R$1 concedido sem isenção fiscal no Amazonas, R$1,37 são gerados em tributos. Somente no ano passado, a União arrecadou pouco mais de 12 bilhões de reais no Amazonas, a maior parte vindo das fábricas incentivadas da Zona Franca, que de Franca, conforme eu falei, não tem tanta coisa assim como se possa imaginar. Mas tão importante quanto os empregos, os impostos gerados e a economia movimentada é que o polo industrial de Manaus, e eu destaco, todos nós temos destacado muito esse fator, ele tem ajudado e contribuído muito com a preservação da floresta amazônica. Por uma simples razão. Além de ser formado por fábricas sem chaminés, que não poluem, portanto, o meio ambiente, o polo industrial da Zona Franca gera ocupação e riqueza suficiente para que a floresta não se torne opção econômica e sofra com a exploração ambiental a qualquer custo, como ocorre, infelizmente, em estados vizinhos, sobretudo no sul do Pará e em áreas da Amazônia, como com a fronteira centro-oeste e a Amazônia brasileira. Nessa região, senhor presidente, a agricultura e a pecuária avançam muito sobre a floresta, já no limite do centro-oeste para a Amazônia. Problema que não é vivenciado no estado do Amazonas. E com essa prorrogação, nós temos dito muito e falado muito a respeito disso. Todos os governantes, os políticos, os empresários, os trabalhadores, toda a sociedade, a comunidade amazonense, amazônica, nós temos tranquilidade e tempo suficiente para construir um outro modelo também de desenvolvimento para o nosso estado, porque hoje a nossa dependência em relação à Zona Franca é completa, é total. Mais em torno de 25% a 98% da nossa economia, 95% a 98% da nossa economia é oriunda da Zona Franca de Manaus. E o que nós queremos é, sim, avançar para a floresta, agora avançar de forma sustentável. E só é possível que isso seja feito com tempo, e tempo nós estamos tendo, nós estamos construindo esse tempo, visto que a Zona Franca tem mais 60 anos de vida pela frente, o que nos dá uma tranquilidade maior de cuidar, por exemplo, de projetos do desenvolvimento sustentável e que requer principalmente recursos, aplicação de recursos financeiros, recursos humanos, na pesquisa, no desenvolvimento, para que a gente possa utilizar as nossas riquezas naturais, transformá-las em produtos sem que haja a devastação de nossas florestas, né? Ou seja, a busca do desenvolvimento sustentável, que é algo não apenas bonito na teoria, mas plenamente possível na prática, e a partir dessa promulgação da PEC dos 50 anos da Zona Franca, esse, sem dúvida nenhuma, é o maior desafio que se coloca sobre todo o nosso estado e toda a nossa região. A prorrogação, senhor presidente, da política de incentivos fiscais da Zona Franca, portanto, nos dá muito tempo, não só para fazer isso que eu acabo de dizer, para pesquisar, para desenvolver, para utilizar as nossas vocações naturais, a nossa riqueza
riqueza natural, mas também requer que façamos e que seja desenvolvido, não só no Amazonas, mas na região, também um projeto importante de infraestrutura. Uma infraestrutura que ainda é necessária ao aumento da competitividade dos produtos que saem das fábricas de Manaus, mas também nos permite investir, que não tivemos essa condição até agora. Porque a Zona Franca nasceu como um substituidor de importação. Por isso que tudo, ou pelo menos a grande parte do que ali se fabrica, tem como destino os centros consumidores do próprio Brasil. Centro-Sul, principalmente. E a logística que nós temos para que nossas mercadorias saiam de Manaus e cheguem até o Centro-Sul ainda é uma infraestrutura precária. Porque não temos estradas e os próprios rios, que são as nossas estradas naturais, ainda carecem de receber projetos que, de fato, transformem esses grandes rios, como Madeira, o próprio Amazonas, em verdadeiras hidrovias, né, que estejam disponíveis para a navegação durante todos os dias do ano. Então, nós precisamos trabalhar muito, primeiro, no desenvolvimento da nossa vocação, do uso sustentável das nossas riquezas naturais, das nossas florestas, sejam recursos madeireiros ou não, para que a gente possa buscar essa alternativa para a região e para o Brasil. E muitas são as alternativas, senhor presidente, porque o mais importante numa árvore, muita gente pensa que é a madeira. A madeira é apenas um item. Nós temos uma planta chamada pau-brasil, pau-rosa. Pau-rosa, ele produz o melhor fixador de perfume. Produzimos muito já no estado do Amazonas, mas pela forma desordenada em que se produziu, em que se extraiu a essência, a produção diminuiu muito. Então, nós temos tempo suficiente para organizar uma ação extrativista e também produtiva, compatível com aquilo que a floresta aceita e com aquilo que ela pode nos permitir. Então, essa riqueza, sem dúvida nenhuma, é muito maior do que você utilizar apenas a madeira. Não estou aqui dizendo que não devemos utilizar a madeira. Devemos também utilizar a madeira de forma racional, através do manejo florestal. Mesmo porque a madeira, como todo ser vivo, nasce, cresce, amadurece e morre. Se não for utilizada, ela, em determinado momento de sua vida, vai morrer. Agora, utilizar de forma científica e que garanta a manutenção das florestas. Ou seja, senhor presidente, o que nós precisamos é explorar todo o potencial da Amazônia, mas com responsabilidade com as futuras gerações, com o planeta, mantendo a floresta em pé e os ecossistemas preservados. Mais que explorar madeira, mesmo a partir do manejo, devemos investir, como eu aqui falei, em ciência e tecnologia e, a partir daí, desenvolvermos não só os recursos materiais, mas também os recursos humanos. Ou seja, o que nós temos pela frente é um cenário extremamente alvissareiro, um cenário muito importante. Eu tenho dito que o futuro do Brasil passa, senador Raupp, Vossa Excelência que é da região, o futuro do Brasil passa necessariamente pelo futuro da Amazônia, não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Aliás, a grande capacidade de geração de energia hidrelétrica do país não está noutra região, está na Amazônia. Está na Amazônia, aliás, lá é que estão sendo construídas as grandes hidrelétricas. Então, nesse sentido, nós temos que investir muito, senhor presidente, nas instituições de ciência e tecnologia que já dispomos, como o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, a Embrapa e o próprio Centro de Biotecnologia, o CBA. O CBA, que tem uma estrutura invejável, montada com recursos do próprio governo federal, aliás, da própria SUFRAMA. Mas esse centro ainda carece de uma personalidade jurídica para ter agilidade, seja na contratação de pesquisadores ou na formatação de parcerias voltadas à produção da biotecnologia ao patenteamento dos novos produtos. O CBA, que está localizado no polo da Zona Franca de Manaus, muito próximo à SUFRAMA, tem 12 mil metros quadrados construídos, todos de excelência. Nele estão instalados 26 laboratórios, além de espaço para a central de produção de extratos,
planta de processos industriais e instalações destinadas à incubação de negócios. E quero dizer, senhor presidente, que é com muita tristeza que a gente vê tanto tempo que nós estamos levando para, de fato, firmar a existência deste CBA. Mas, por outro lado, é com muita alegria que vi recentemente uma ação do governo federal que liberou uma parcela importante, significativa de recursos para essa instituição. E mais do que isso, a reunião da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que foi realizada há pouco tempo no estado do Acre, debateu com muita ênfase essa questão de CBA. E o próprio ministro da Ciência e Tecnologia, doutor Campolina, ministro Campolina, com quem eu falei há poucos dias, ele me dizia da sua alegria de estar trabalhando muitíssimo em torno do CBA para mudar essa realidade e firmar esse que será um dos polos mais importantes de pesquisa, desenvolvimento, ciência e tecnologia da nossa região, não só do Amazonas, mas da nossa região, que, aliás, será o primeiro, já é o primeiro centro de biotecnologia da Amazônia brasileira. E é por tudo isso, senhor presidente, que eu venho aqui e dizer da minha alegria de compartilhar o momento de amanhã, não só com meus companheiros, senadores e senadoras, mas certamente com muita gente que virá do meu estado, representantes dos trabalhadores. Queríamos que muito mais gente estivesse aqui amanhã em Brasília, porque para a gente, mais do que uma sessão solene amanhã, será um dia de festa. Então, teremos parlamentares, municipais, estaduais, representantes de trabalhadores, de empresários, de entidades, enfim. Nós teremos aqui pelo menos uma amostra. Aqui estará o ex-senador Bernardo Cabral, repito, ex-relator da Constituição brasileira, que teve um papel importante. E quero, nesse momento em que concluo o meu pronunciamento, senador Figueiró, agradecendo a Vossa Excelência, agradecer a cada senador e a cada senadora pelo apoio, não só na PEC, mas pelo apoio que a Zona Franca tem recebido de cada um dos senhores. Eu, que estou no Congresso já há mais de 15 anos, sei que nem sempre foi assim. Num determinado momento, lá para trás, e que bom que esse momento tenha ficado para trás, quando falávamos de Zona Franca, a polêmica se instalava, por uma série de razões. Seja pelo questionamento, de fato, se havia ou não produção na região, ou se era apenas linhas de montagens que desviavam recursos públicos do governo. Mas antes de concluir, com muito prazer, concedo a parte a Vossa Excelência, senador Cristóvão. Senadora Vanessa, eu quero dizer que foi com muita satisfação que eu defendi e votei aqui pela continuação da Zona Franca de Manaus. Creio que foi um dos grandes avanços da história do Brasil e da nossa economia no século XX e que tem que continuar. Mas eu não posso deixar de manifestar uma certa frustração que eu tenho, não ter visto nesses 50 anos, né, a Zona Franca ter se transformado um pouco também numa zona inovativa, criadora de novos produtos, de novas tecnologias. Isso é uma característica do Brasil, não é da Zona Franca. Nossas universidades não gostam de empresários, nossos empresários não gostam de inovação. As nossas universidades querem ficar na teoria e os nossos empresários gostam de buscar tecnologias prontas do exterior. As zonas francas que hoje estão sendo criadas, por exemplo, na China, especialmente, elas têm um compromisso com a criação de novos produtos e não apenas com a montagem de produtos. Isso está faltando. O BNDES, o presidente esteve aqui há algum tempo atrás e falou dos bilhões e bilhões, senador Rubem, que o BNDES investiu no Brasil, e eu perguntei quantas patentes tinham saído daqueles bilhões e bilhões. Se eu não me engano, ele disse que 2. E 2 menores, sem importância. Nada que chegue ao mercado internacional dizendo, olha aqui a nossa capacidade competitiva. Eu gostaria de ver a Zona Franca se comprometendo mais com a criação e não apenas com o fazer, com a inovação e não apenas com o montar. É um desejo que eu quero manifestar aqui à senhora como representante do Estado do Amazonas, para que, de alguma forma, a Universidade do Amazonas, todas elas, as universidades, se envolvam mais com a Zona Franca, num casamento que faça com que os empresários respeitem
o que as universidades criam. As universidades respeitam os empresários, sem os quais a universidade não espalha o que cria, fica na teoria, para que daqui a 50 anos a gente não precise mais vir pedir que os senadores e deputados aprovem uma prorrogação, para que seja transformada não só em zona franca, mas em zona livre de toda necessidade de apoio. É isso que eu aproveito, comemorando, manifestando a minha satisfação de ter apoiado, mas sem deixar de colocar essa minha ponta de desejo para que daqui a 50 anos nem mais precisa ser aprovado, porque ela ficou independente. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Cristóvão, e o incorporo ao meu pronunciamento, mesmo porque procurei dizer que a nossa comemoração já é pensando nesse futuro. E no mais longo que nós tivemos até agora, porque, afinal de contas, a Zona Franca existe há 47. E com a promulgação da emenda amanhã, nós temos pela frente um horizonte de quase 60 anos. Nunca a Zona Franca teve esse período. Nunca. Quando ela nasceu, em 1967, ela nasceu para existir 30 anos. Depois, ela foi prorrogada em torno de 15 anos mais. Durante a Assembleia Nacional Constituinte foi constitucionalizada. Depois foram 10 anos, agora 50. Somados os 9, mais de 9 que temos, são quase 60. Mas essa comemoração tem que ser dessa forma, como Vossa Excelência diz. Nós precisamos aproveitar esse tempo que nós temos para planejar. E planejar o quê? Planejar primeiro a garantia da implantação de uma infraestrutura forte. Infraestrutura que seja também, porque hoje a falta de infraestrutura para a região, ela serve como um ponto negativo. E por isso os incentivos fiscais são necessários, porque produzir em Manaus é muito mais caro do que produzir em São Paulo, porque em São Paulo a produção se dá ao lado do mercado consumidor. Em Manaus nós estamos a mais de 2.000 quilômetros desse mercado consumidor. Então, senador Cristóvão, nós precisamos entender que a nossa localização é boa. É boa. Nós estamos mais próximo do norte do mundo, do continente americano, do que do sul brasileiro. E se nós tivermos produtos inovados, nós podemos perfeitamente exportar esses produtos. Agora, produtos inovados. Mas o mais importante do que inovar produtos lá do Polo Industrial de Manaus é criar produtos novos. E aí, senador Cristóvão, é que eu falo e me referi, fiz questão de comemorar falando logo no CBA, que é o nosso centro de biotecnologia. O quão a Embrapa é importante, eu vendo do senador Rodrigo, me lembro. Senador, quantas vezes Vossa Excelência também vem aqui falar da universidade, falar da Embrapa? A Embrapa, que aqui trabalha com biotecnologia. Então, o quanto esse centro de biotecnologia para todos nós é muito importante. A nossa região é mais rica do ponto de vista dos recursos naturais, mas tem que ser mais rica do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas também e ajudar o Brasil. Nós queremos ajudar o Brasil. E as empresas hoje, diferente do que era há 30 anos, há 20 anos, muitas delas têm convênio. Estive com o vice-reitor essa semana em Manaus, fiz uma reunião importante para tratar com ele sobre um projeto de produção de medicamentos na universidade. Ele me dizia da quantidade de parcerias que a Universidade Federal vem fazendo com empresas, com indústrias instaladas no polo, com Samsung, com Sony, com Honda, com várias. E isso é muito importante, senador Raupp. E há alguns anos nós somos sabedores, isso não existia. Mas essa é a nova mentalidade, esse é o novo Brasil que nós queremos construir. Então, agradeço, senador Cristóvão, e agradeço a Vossa Excelência também, e mais uma vez, a todos os senadores e senadoras, sem nenhuma exceção, que nos ajudaram a tornar este sonho de prorrogação por 50 anos, proposta da presidenta Dilma, numa realidade que para todos nós é algo fundamental, senhor presidente.